Excelsior, Excelsior, 106,7 no ar. Excelsior, Excelsior, 106,7 no ar. Excelsior, Excelsior, amiga de fé, pra te acompanhar. Bom dia, governador Jerônimo Rodrigues. Que Deus lhe abençoe o seu atual mandato e também ao seu próximo mandato. Governador, como está a qualidade da educação pública da Bahia? Os pais e os alunos podem ficarem tranquilos que eles poderão concorrer aos concursos públicos e aos Enems, concorrendo tranquilamente aí com as escolas particulares? E quanto à ponte Salvador-Itaparica, como é que está hoje esta grande obra, né? E como é que está também o projeto para a duplicação da BA-001, Bom Despacho Nazaré, e a BA Nazaré Santo Antônio? Carlos Prazeres, cristão católico, direto aqui de Nazaré das Farinhas. Estou recebendo aqui a ilustre visita do governador do estado da Bahia, que eu agradeço aqui essa presença, e relembrava com ele aqui que há 4 anos atrás ele iniciava essa caminhada, e hoje, já como governador, tem outros desafios, outros objetivos também, outras metas a serem cumpridas. Governador, bom dia, viu? Seja bem-vindo aqui ao nosso Acorda para a Vida. Me sinto abraçado aqui por nossa direção, o padre Danilo Pinto, todos os amigos aqui da Rede Excelsior. Bom dia. Almir, muito obrigado pela acolhida. Abraçar aqui também a Armando Mariani. E em nome da direção da rádio, ao padre Danilo, que já esteve aqui, já nos abençoou. Quero mandar um abraço para todos os seus ouvintes, seus seguidores, dizer da alegria e do prazer de estar aqui de volta na Rádio Excelsior, no seu programa logo bem cedinho aqui. Ok, deixa eu registrar aqui a presença do nosso secretário de comunicação, Luciano Suede, parabenizar ele também, que é um companheiro aí de longas datas, 6h49. Governador, vou começar a entrevista hoje falando sobre pesquisa, Todo dia tem pesquisa, às vezes eu fico me perguntando, para que tanta pesquisa, Mas, às vezes, um lado ou outro aí, acha que é interessante divulgar essas pesquisas, e claro que a gente da imprensa, a gente se alimenta desses dados técnicos. Na eleição passada, Jerônimo Rodrigues era um candidato que vinha da Secretaria de Educação, inclusive vinha com destaque na Secretaria de Educação do Estado da Bahia, que era um desafio melhorar os índices, conseguiu melhorar, e tinha um percentual muito atrás do seu opositor, que apresentava naquela época quase 70%, e o Jerônimo em torno de 11%. E agora a gente vê um cenário de empate técnico nessas eleições. Queria sua avaliação das pesquisas, que refletem essas pesquisas. A gente sabe que pesquisa é momento, E também, claro, eu e Levi Vasconcelos, quando era meu companheiro aqui de bancada, a gente falava assim às vezes, E assim, a pesquisa, às vezes, ela vem de acordo com quem paga. Mas é o que a gente tem para se balizar, Claro. Eu queria que o senhor falasse aí um pouquinho sobre esses números que saíram ontem, foram divulgados, desse empate técnico. Olha, Almir, eu tenho um conceito que pesquisa não pode nem me abater, nem me tirar da minha posição de humildade. Quando, às vezes, um resultado de uma pesquisa sai muito abaixo daquilo que a gente aguardava, normalmente cria um clima de desânimo no grupo. E quando, às vezes, sai com a diferença muito grande, cria-se um clima de já ganhou. E acaba não se tendo um comportamento adequado com a oposição. O já ganhou nunca é bom. Então, dito isto, os resultados que vêm a gente analisa. A equipe trabalha, vai nos detalhes. Essa pesquisa, por exemplo, que coloca a gente numa crescente, porque nós temos uma avaliação positiva e boa, com quase 60% de aceitação do governo, com os dados quase muito parecidos sobre o desejo da população em querer continuar sendo acolhido por um governo que faz ações de saúde, educação, de segurança pública, de estradas. Tem um resultado nessa pesquisa aí que mostra os meus 2 companheiros senadores, Rui e Wagner, numa posição bastante vantajosa, por enquanto, nessa posição. E mostra o meu presidente, o presidente Lula,
o líder desse movimento nacional de governo dessa natureza, também muito bem posicionado. E quando a pergunta é feita aliando a mim ao presidente Lula, as pessoas compreendem que o Lula na Bahia é Jerônimo, e Jerônimo na Bahia é Lula. Então isso acaba elevando a minha posição. Essa mesma pesquisa, esse mesmo instituto, em 2022, nessa mesma data de julho, final de julho, nós estávamos com 11%. E meu opositor com 60% e quase 65%. E a gente fez uma arrancada naquele movimento, dando credibilidade ao que Rui fez, ao que o Wagner fez, ao que o Lula se comprometia com o Brasil. Portanto, é uma pesquisa muito, assim, muito vantajosa para a gente, mas eu quero me dirigir aos militantes, aos companheiros, aos prefeitos, aos movimentos sociais, que não existe vitória antes de abrir as urnas, e nós temos que ter muita humildade, muita responsabilidade, e um governo que fez muito e está fazendo pela Bahia, irá fazer muito mais. O que o Lula fez nesses 3 anos e meio em parceria conosco, não só na Bahia, mas no Brasil inteiro, retomando programas importantes, Almir. O Lula com a Dilma trouxeram para a Bahia, para o Brasil, um programa de dar dignidade de moradia às pessoas. Minha casa, minha vida. E eles acabaram, não fizeram uma casa, deixou parado o que estava fazendo. Mudou o nome do programa, não foi? Mas não fez nada. Né? Morar Brasil. Alguma coisa do Brasil. E eu tenho o senhor falou, não houve nenhuma entrega, né? Eu tenho dito, Almir, nas minhas agendas pelo interior adentro, que há 30, 40 anos atrás, quem morava mal, quem morava em casa de taipa, quem morava em casa de chão batido, ou quem morava no fundo das casas das pessoas de aluguel, não tinha noção que um dia haveria um programa que iria dar condições de boa moradia. Quem pode pagar, paga bem, compra sua casa. Quem tem receita média, parcela e ao invés de pagar aluguel, já paga a sua própria casa. E quem não tem condições de renda suficiente, o governo constrói e entrega a casa às pessoas. Nós nunca, eu que vim da zona rural, nos meus tempos de criança, de adolescente, eu nem imaginava que um dia o governo podia dizer, olha, toma aqui, você não mora bem, você tem que ter boas condições para criar sua família. E então o governo está garantindo aqui a obrigação nossa. Aquelas imagens de casa de taipa, de chão batido, de cobertura o telhado, a cobertura da casa, era de plástico, às vezes era de folha de licuri ou de coco de dendê. Aquela imagem é uma imagem triste para nós. Então, essa pesquisa nos traz um alento, mas nos traz também alertas, onde é o público que a gente tem que falar, o nosso compromisso com os evangélicos, com a juventude, com os idosos, com as pessoas com deficiência. Então, a pesquisa chama a gente, vamos trabalhar, porque esses 2 meses próximos aí até as eleições é de muito debate, de muita correria pela Bahia dentro e por Salvador. Bom, governador, eu acompanhei, né, e acompanhei esse processo todo da ponte Salvador-Itaparica, inclusive vi o último vídeo, eu acompanhei também o próprio gestor da pasta da ponte falando, né, e tive lá no canteiro também, mas tem uma informação, inclusive, privilegiada, não sei nem se o senhor tem, mas de chineses que chegaram aqui à Bahia, porque eu tenho um contato muito forte com a Associação dos Chineses na Bahia, e chegaram muitos chineses para a obra da ponte, inclusive até de ser anunciado o início daquela balsa. Eu encontrei com eles no domingo, né, eles estavam almoçando, aí o presidente da associação me chamou e falou, Almir, venha conhecer o pessoal que vai trabalhar na ponte, Salvador Itaparica. Eu nem sabia, falei, pô, tomei um susto, falei, eles já chegaram para trabalhar na ponte. Né, vieram naquela balsa, né? Sim. E eu vejo assim alguns políticos usarem, né, a ponte assim de certa forma de negacionista, né, dizendo, olha, essa ponte não vai sair. Eu sempre digo assim, se essa ponte não sair agora, não vai sair nunca mais, porque todos os elementos agora são favoráveis. Né? Primeiro, o início, né, que para mim já aconteceu. Claro que eu quero ver o pilar lá, eu quero ver a materialização da ponte, né? Mas eu queria que o senhor falasse aí desse projeto, Ponte Salvador Itaparica. Não é um projeto barato, a gente sabe disso, é um projeto caro. Não temos tecnologia no Brasil para fazer. Eu gosto de enxergar a realidade.
A realidade é importante. E por isso, né, as pessoas às vezes se perguntam por que a China? Porque a China hoje tem tecnologia que o mundo não tem para fazer esse tipo de ponte. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa situação. Como é que está essa obra? Qual a sua avaliação? A gente vai ter avanços esse ano sobre essa ponte? Homem, todo o Brasil conhece uma imagem forte que representa um estado e às vezes representa o Brasil. Você pode pegar o Cristo Redentor, o Elevador Lacerda, o Farol da Barra, são imagens fortes. Mas o Rio também tem uma ponte Rio-Niterói, Exato. que até hoje é a maior ponte da América Latina, é uma imagem bonita, mas não é só a imagem, não é só um cartão postal. Você que viaja bem pela Bahia, quando pode, você sabe que Ilhéus também tem uma ponte estaiada Sim. que resolveu. Eu fui no início da ordem de serviço e fui no dia que inaugurou. Então, E acompanhei aquela ele. ponte, ela resolveu um problema grave de Ilhéus, temos que fazer mais, estamos cuidando lá agora, que é a mobilidade. As pessoas que tinham só uma ponte, só Laboto Júnior, só tinha aquela ponte. E hoje é uma ponte bonita e virou um cartão postal. Eu estou dizendo isso porque essa ponte aqui também, Salvador, Ilha de Itaparica, Veracruz, vai virar um cartão postal. Vai ser elemento de estima nossa. Mas é também de quem mora em Itaparica, em Veracruz, principalmente, ou quem mora em Salvador que tem que trabalhar lá, ou quem tem casa que todas as épocas festivas, Dia das Mães, um São João, uma Semana Santa, vai descansar, vai curtir sua família numa praia bonita, nas águas boas. Os dois prefeitos de Veracruz e o de Itaparica chegam a dizer: governador, nós vamos ter que fazer muito investimento, porque essa ponte vai trazer, toda ponte, toda obra grande traz benefícios e desafios. Sim. Então nós temos que nos preparar. O contrato reza o tempo de 5 anos da ponte, e nós estaremos, é claro que se o ritmo da ponte, do que a China fez em outros países, eles resolverem dar um grau, dar um ritmo aqui, é possível que se entregue antes, essa é a nossa expectativa. Eu também fico triste, Almir, quando alguém... Uma coisa é ser oposição, criticar, pedir informações, tem que fazer. A oposição tem que fazer isso. O que não pode é um sentimento de torcer contra. Fica parecendo que torce contra. Fica parecendo que é um sangue de barata, que volta e meia fica lá. E tem alguns exagerados que, ao invés de pedir ao governo, à própria empresa, que quer um deputado para exercer sua função, precisa visitar uma obra, não precisa pular muro. É o papel dele fiscalizar. Não precisa pular muro. Fica feio para um deputado ficar batendo boca com uma guarda ou um vigilante, um segurança de uma obra. Não é elegante isso. E ele pode fazer uma visita oficial. Olha, eu quero visitar a obra. Que dia vocês vão disponibilizar? Isso o Estado não vai dificultar. Tem que ter e acesso outra coisa, tem justiça para isso, entra na justiça para poder ganhar. Recentemente nós temos visto imagens muito tristes para nós da classe política. Deputado pulando muro, outro mentindo, fazendo fake. E alguns, que às vezes são os mesmos, quebrando o patrimônio público. Não sei se você acompanhou. Eu acompanhei. Um desses aí que pula muro. Arrancou placa. Que arranca placa. Isso é o dinheiro público. Alguém vai ter que pagar aquela placa. Não pode ser o povo baiano que alguém resolve depredar. Quando alguém quebra uma telha, joga uma pedra lá que a gente não sabe, tudo bem. Eu acho que o caminho não é esse. O caminho, a gente vive numa democracia. Não é? Então você tem elementos legais e até naturais de visitar uma obra. Né? Agora, é uma coisa muito fácil. Voltando ao tema da ponte, a gente fala ponte, mas não é só uma ponte. É o chamado Sistema Viário Oeste. Nós hoje só temos, de grande fluxo, nós só temos a entrada da Bahia de Salvador pela 324. 324 é uma entrada. Aqui a linha verde ela é pequena para o tamanho e a dimensão do que a Bahia entra pela 324. Passa por quem vem do interior, passa por Feira de Santana e corta 100 quilômetros aproximadamente para chegar em Salvador. E esse fluxo é grande e a estrada não suportou, 2 pistas. Quero aproveitar para esclarecer aqui agora também ao povo da Bahia e aos usuários das 324. Ontem eu estava em Brasília, cobrando celeridade para que a gente possa acelerar o leilão para que uma empresa ganhe a 324, que é Salvador, Feira de Santana, mas também que é a mesma, 116, saindo de Feira sentido Conquista até a divisa com Minas Gerais,
lá por final de Cândido Salles, aqueles municípios últimos na divisa lá com Minas Gerais. E a expectativa nossa é que ainda esse mês de agosto, no máximo setembro, a gente tenha um processo do leilão sendo realizado. Isso na BR-324. 324. Que vem passando com alguns problemas. Cobrei lá, já não é uma obra federal, é do meu governo, eu não posso deixar isso acontecer. Cobrei, pedi celeridade no acompanhamento, no cuidado que nós temos. Nós sabemos que a 324, a Via Bahia, não cuidou do seu papel. O governo federal, terrível. durante Bahia 6 anos, não fez nada contra a empresa para poder exercer o seu papel ou desmontar, como o Lula, assim que o Lula chegou, o Lula desmontou o contrato e abriu um novo processo. É claro que quando você tem um contrato com alguém, você tem que cumprir as cláusulas, ou quem sai ou quem fica. E foi feita a matemática para devolver dinheiro, para ela sair dali, para leiloar de novo. Então, e até hoje, para você ter noção, ainda está no TCU. O processo está sendo fechado no TCU para voltar para o Ministério e o Ministério assim julgar. Mas a ponte, Almir, você falou uma coisa importante para você que está nos ouvindo. Quem tem aí 20, 30 anos conhece a força que tinha a OAS, a Odebrecht, empresas baianas que tinham uma ação internacional, internacional. Grandes prédios e obras foram feitos por esse Brasil adentro e aqui na Bahia, e nos orgulhava muito a marca da construção civil que a Bahia tinha. Bom, com aquela questão do mensalão, aquilo houve um prejuízo muito grande para as empresas. O Lava Jato, foi a Operação Lava Jato. Pois é, o que acontece, Almir, aqui nós temos uma cultura de quando uma empresa grande ela é mirada pela justiça, por algum caso desse, ao invés de se mirar naqueles que... Quem errou, paga a conta, destruiu as empresas. Destruiu emprego, né? Destruiu emprego. 40, 50 mil pessoas. Destruiu qualidade da construção civil. Você vai se afastar, você tem culpa no cartório, mas esse aqui é um patrimônio do Brasil, mesmo sendo particular. Eu fui num evento debatendo logística e construção civil aqui, e especialistas, inclusive, falaram isso, que aconteceu no Brasil. Há 30 anos atrás, a China vinha para cá para aprender com os engenheiros brasileiros. Hoje, eles dão aula para o mundo. Então, o Brasil era referência, e principalmente a Bahia aqui com essas duas construtoras. Nós temos, Almir, 3 possibilidades reais de canteiro de obras. 2 já estão instalando e funcionando. Um em Maragogipe, lá no estaleiro. Ali já tem baianos, brasileiros, chineses se misturando, já trabalhando, e muito. Nós estamos falando ali já de material que veio da China, que veio do Espírito Santo, aço. E o ritmo está bom de trabalho. Eu estive lá, estive com o Rui, com o Wagner. Eu até estou pedindo aqui ao Suede, com o secretário da Ponte, Matheus, para poder providenciar uma ida de vocês. Eu quero trazer até o Matheus aqui, viu, Suede? Trazer ele aqui para a gente falar. Isso aí, mas eu quero combinar para vocês da imprensa irem lá ver. Vamos sim. Irem lá ver. Então, essa aí é um canteiro de obras. Um outro canteiro de obras foi o que nós visitamos, levamos o presidente Lula, em Veracruz, na ilha. Lá é onde vai chegar, nesse ponto, está chegando, ou está saindo a ponte, a cabeceira da ponte. É uma aqui no São Joaquim e uma outra lá em Veracruz. Que se questiona muito, governador, por que começou pela ilha e não começou aqui por Salvador? Olha, é questão de não é nada de política, não tem nada disso. É a decisão técnica. Qual foi a decisão técnica, Almir? Eu também gostaria que começasse aqui por Salvador. Mas ali nós temos uma situação que a ponte vai chegar ali nas mediações do ferryboat, da Feira do São Joaquim, da Jequitaia. Tem aquela mobilidade ali e nós temos que nos preparar para desapropriar, concluir o processo que fizemos até na semana passada, esse processo completo. E a partir de daqui a poucos tempos a gente vai começar a também ver o canteiro de obra naquela região. E lá em Veracruz, era uma área que já estava desapropriada, não tinha dificuldade, inclusive, de algumas licenças ambientais, autorização em prefeitura. Então, não foi nada, isso foi decisão técnica. E eu costumo, no meu lugar de governador, questionar, estudar, sentar com a equipe técnica, até reagir. Mas eu não posso ir de encontro a uma decisão técnica que é a melhor, pode ser mais barata, pode ser uma decisão que não se justifica, porque é o governador. Não, eu aprecio, eu questiono, eu planejo,
mas eu respeito muito as decisões que são melhores, mais efetivas para um projeto. Essa foi uma delas. Nós estamos fazendo ali, Almir. As pessoas compreendem, e a oposição, uma parte da oposição, às vezes, usa de má fé, Diz, estão fazendo uma ponte fictícia, mentirosa para as eleições. Não é isso. E vou dar um exemplo que aí dá para a gente entender. O que está sendo feito, e vai ser feito de Salvador para a ilha, e já começamos da ilha para Salvador, é um andaime. A gente chama de plataforma provisória. Uhum. Quando você está fazendo uma casa, um pedreiro, os ajudantes, ele vai levantando a parede da casa, chega uma altura que ele não dá mais na altura. De suporte, ele faz o andaime. Ele faz o andaime. E aquele andaime vai subindo de acordo com a altura da necessidade dele. Com aquele andaime se faz levantamento de parede, se faz reboco, se faz pintura, se faz qualquer tipo de arquitetura com azulejo. Depois desmonta-se o andaime, a casa está pronta, um abraço. Vai ter que fazer um andaime, a gente chama de plataforma Flutuante, provisória. É para que isso, governador? É para passar um carro com material para levar a ponte, para não ficar usando navios excessivamente. Vai ter navios cargueiros ali, carregando material, gente vai, mas tem que ter a ponte. Então essa ponte nós começamos por ela. Já existe lá investimentos e concretagem sobre isso. E eu espero que as pessoas, daqui a pouco, igual você está ansioso, eu também estou, para ver Eu quero andar nessa ponte Salvador Itaparica, eu falo isso direto. Você está louco, você vai andar, rapaz. Agora vai ter projeto de duplicação da 001, da Ponte do Funil. Nós estamos tivemos o respeito, tem respeito às comunidades tradicionais, o povo de terreiro que tinha ali, indígena. Nós estamos com uma fiscalização rigorosa do meio ambiente para que não haja exagero por parte do projeto da ponte. E agora, olha bem, viu, Almir? Você falou dos chineses aí. Nós temos, por exemplo, a BYD em Camaçari, tem chinês, mas mais de 60%, 80% dos que estão trabalhando ali são baianos, são de Camaçari. Vem uma quantidade para poder cuidar da obra, ou cuidar da produção de carros. Sim. Mas a grande parte de geração de empregos que será gerada, que já está sendo gerada, é de baianos e brasileiros, porque aí também a gente não pode... abrir mão de empregar Perfeitamente. a mão de obra local e do Estado. Governador, para a gente fechar a mobilidade, vamos falar de VLT. Eu tive na inauguração do VLT, já inclusive andei do VLT da calçada até Lobato, né? Você andou naquele dia ou foi depois? Foi depois. Tá. Naquele dia... Levou a turma? Levou a turma. Levou a família? Não, eu fui sozinho nesse dia para... Você tem que levar a família. Vou levar. Agora, minha expectativa é a seguinte, como é que vai avançar para outras estações? A gente tem calçada, Lobato, eu vejo que já tem uns trilhos também para a região do comércio, né? Já começando a ser colocados. E tem, claro, com obra extensa até a região de Paripe, ali do subúrbio todo. Quando é que a gente vai ter esse avanço? Ó, além da estação Lobato, a gente vai começar a operar outras estações também. Nós temos 3 fases e 3 destinos, mas que vai chegar a um só. O primeiro é da calçada até o subúrbio, e nós, depois que a gente tinha feito aquele arcabouço, nós entendíamos que era importante trazer até ali o ferryboat, Filho do São Joaquim. Sim. Tá? Então essa parte também já está sendo feita. Aquela parte ali é possível que até outubro, novembro, para não imaginar que nós estamos fazendo ações eleitoreiras. Novembro já passou as eleições. Nós vamos chegar com os trens até ali, uma estação São Joaquim, Filho do São Joaquim, ferryboat. Mais para frente, rodando no sentido contrário, nós estamos falando até Lobato. Então, já é concreto as pessoas que moram no Lobato fazer aquele percurso. Nós já entregamos a estação, a famosa estação ferroviária ali da calçada. Sim, ficou muito bonito. Linda, é um prédio lindíssimo, então já está entregue, fizemos um ato lá. Ali é o canteiro central, o principal canteiro de obra está ali. E nós, na medida que a gente vai ampliando, eu já andei com o VLT atravessando, inclusive, a ponte ali do São João. Sim. Lindíssima aquela passagem. Ela já está sendo a conclusão da iluminação, então faz parte do projeto e fazendo obras, ações, para que não fique só a imagem de que chegou o VLT e não modificou a estrutura do território do subúrbio. Temos outro que nós estamos falando de Águas Claras, que conecta com o metrô, conecta-se com a rodoviária que já foi entregue.
E nós temos um outro trecho concreto, que é a estrada do Derba. O projeto do VLT teve que dar uma arrumada na estrada do Derba, mas não foi só arrumada, é uma nova estrada do Derba, com pista dupla, com iluminação, com pista de caminhada, com remanejamento ali de algumas plantas que estavam naquela via. Foi feito um repovoamento de plantio. Então, é um ciclo que vai chegar até Piatã. Então, nessa etapa agora, nós estamos na etapa primeira. Você ainda vai ver, esse ano ainda, o VLT sendo testado e usado até o subúrbio. Há 15 dias atrás, a gente foi até o subúrbio, caminhando, eu, Rui, Wagner, Geraldinho, os vereadores, as lideranças. Que receptividade. Foi feita ali na cabeceira da ponte, porque a obra não é só o VLT. A obra é o VLT, mas compõe-se de encostas. Já teve a duplicação do Derba. A duplicação do Derba, ali naquela região da calçada, se você não tivesse feito um esforço de drenagem, macrodrenagem, as linhas férreas né? se alagam. Então nós ainda estamos fazendo macrodrenagem, tirando a água dali, porque a gente sabe que algumas partes ali na Cidade Baixa, ela foi aterrada, ela é abaixo do nível do mar, então basta que chova, ou então maré alta, ela volta. Então, campo de futebol, arrumando as praias e muita urbanização. A pista de skate. Pista de skate. Então, Almir, ali é uma coisa concreta. E nós estamos fazendo uma disputa por um projeto pelo subúrbio. O subúrbio não pode continuar esquecido. O subúrbio é como se fosse uma cidade dentro de Salvador, pela população. E na ida que nós passamos lá, a gente foi até a estrada do Derba, no sábado retrasado, uma senhora que mora ali há 55 anos, ela veio do interior com a família, veio para a família trabalhar no polo, trabalhando na linha férrea. Ela disse: governador, eu não vou falar mal da região nenhuma de Salvador, mas agora eu tenho orgulho de dizer que as pessoas vão poder vir para um subúrbio e ter uma praça dessa, ter uma praia linda, que realmente é uma praia linda, tem um tempero gostoso das muquecas e, sabe, dos peixes que são feitos ali, e nós não vamos ter mais receio de poder nos compararmos com a Barra, com o Porto da Barra, Farol da Barra, Itapuã, Pituba, porque nós também temos agora uma orla que vai ficar muito bonita. Estamos tirando esgoto dali de dentro. Estamos replantando mangue na região de mangue. Então, quem vai tomar um sorvete ali na região da Ribeira vai poder olhar de noite e ver aquela ponte maravilhosa. Nós construímos, Almir, ali, depois da ponte do São João, que é um ponto do tratamento do pescado, o ponto das sardinhas, nós construímos uma unidade de beneficiamento do pescado. Os homens e mulheres que limpam os peixes para comercializar. Geralmente eles saem dali e vão para a feira de São Joaquim, né, ou para o mercado do peixe. Mas ali já vai sair uma parte tratada, comercializada, vai se fazer massa para poder fazer bolinho de acarajé, quibe de acarajé, tudo isso. Nós vamos, na semana que vem, na semana do Dia dos Pais, parece que é dia 8. Dia 8. Um negócio desse. Dia 9. Nós iremos de manhã logo bem cedinho ali. Eu sei que você acorda cedo. Da família acorda cedo, para a gente poder apresentar novamente aqui. Fala o dia que eu vou. Olha, esse VLT é real. Não adianta ninguém dizer que não existe, é eleitoral, porque nós não eu já estamos... andei no VLT, isso aí eu posso. Mas você precisa entrar mais para ver as obras. Ninguém faz uma obra daquela só para ter um ato. E ali tem a parceria com o presidente Lula. Tá? O subúrbio vai ser devolvido ao suburbense para que a gente possa ter orgulho de dizer que nós somos soteropolitanos e temos praias lindas, bairros lindos e comunidade acolhedora. Governador, agora vou entrar no tema aqui, um pouquinho de política. No meu programa eu combato muito qualquer tipo de discriminação, de racismo, misoginia. E houve uma declaração do pré-candidato a presidente da República, né, o Ronaldo Caiado, que era do União Brasil, e se filiou, né, há pouco tempo ao PSD. E ele fez uma declaração que eu acho assim que foi um pouco infeliz, né, dizer que ele iria dar alforria, né, ao povo da Bahia, como se a Bahia fosse um estado formado por escravos, né, um estado que dependesse, né, de ser libertado por alguém. E o termo alforria, né, antigamente,
era, né? Quando um senhor tinha escravos, vassalos, e de repente ele ou fazia uma carta de alforria ou deixava isso como testamento, né? Então, uma coisa assim que talvez não caiba para os tempos atuais. E também o seguinte, a Bahia lutou tanto para reconhecimento do 2 de julho com a data de independência do Brasil na Bahia, da independência do Brasil na Bahia, uma data nacional. E a gente vê, de repente, um político, né, fazer um comentário como esse. E viu o senhor rebater nas redes sociais. Queria sua opinião sobre isso. Não é? Às vezes o preconceito vem na sutileza. E às vezes a comunidade está tão acostumada àquilo que naturalizou. Receber uma atitude preconceituosa, ser humilhado ou ser excluído de um processo. Por exemplo, ver as mulheres trabalhando tanto quanto nós, homens, e receber menos, é normal. A lógica é essa, não, é normal. Como é não normal? Tem que ser. Não tem que ser, não pode ser. É o mesmo serviço, a mesma qualidade, e até às vezes melhor, natural que um Como também outro. se um negro ou um indígena esteja na função, A gente tem que ser naturalizou, igualitário. a escola naturalizou isso. Quando a escola não valoriza a comunidade, a gente acha que é normal. Eu lembro dos meus livros de história lá no antigo ginásio ou no primeiro grau, lá em Jequié, lá onde eu nasci, na Palmeirinha, que não tinha nos livros de história os rios que cortavam minha comunidade, mas tinha o rio Nilo. E eu tinha que aprender sobre o rio europeu, mas não valorizava o meu. A gente não aprendeu na escola de propósito a valorizar. Então, isso foi construído, mas fica cá dentro de nós a nossa vontade, o nosso desejo. Isso um dia sai. Tanto quem é humilhado ou escravizado, um dia se rebela, não tem jeito, aquilo está guardado. Mas também aquele que escraviza e aquele que humilha, ele tem lá dentro guardado aquele lugar, e um dia ele se extravasa. É o caso do Ronaldo Caiado. Ele tem um lugar de berço dele, que é um lugar de explorador, de autoritário, de ditador. Um dia sai. Por mais que fique ali a equipe da comunicação, os marqueteiros, rapaz, você vai segurando, um dia ele solta. É o caso do meu opositor também. Quando ele disse que iria me humilhar, aquilo é o lugar de dentro dele se saindo, não suportando a barreira. E a iluminação de Deus vem disso, não vá nessa conversa, porque seu papel de governante é um papel de exemplo, você tem que ser um pregador das coisas boas. A minha origem religiosa não permite essa revalidação de um processo. Retaliação. Né? Não dá para fazer. E naquele momento, a forma que nós temos de dar o exemplo para que a nossa geração e a geração que vai vir depois de mim aprenda que a gente não pode se calar, nem baixar a cabeça, nem se curvar. Mas tem que ter elegância e respeito às pessoas. A única frase que eu disse naquele momento, para o meu opositor aqui em Salvador, o ex-prefeito, é que os humilhados serão exaltados. É uma fase bíblica muito real. Ao Ronaldo Caiado, mandei o recado para ele respeitar o povo baiano, que foi um povo e é um povo que luta diariamente pela liberdade nossa. Às vezes é a liberdade de uma corrente no pé. Às vezes é a liberdade de uma crença que foi colocada nos livros da nossa escola, que nos impede de ser libertado. E a outra foi, como você disse, a nossa história de 3 mulheres deram um bom exemplo de como conduziam a luta pela liberdade de um povo. E a Bahia hoje celebra, no 2 de julho, uma grande marca que... Só que, mas não foi a Bahia. Tá bom, se não foi a Bahia ajudou. Bora colocar... Mas já existe um reconhecimento nacional. Mas mesmo... A gente também não pode negar que outros estados lutaram. Uma luta coletiva, né? Sentou na cadeira, o povo brasileiro, aqui ou ali, fez a contribuição. E a Bahia deu a dela. Não estou aqui medindo se foi a mais. Estou dizendo que a Bahia foi importante na independência do Brasil. E nós mandei o recado e dizer, olha, ô Caiado, aprenda a cuidar da Bahia e dos baianos. A gente não aceita mais esse tipo de tratamento. Nem ele recebeu homenagem aqui na Câmara Municipal, né? Pois é, nem a ele. E ele tem uma esposa baiana, de Feira de Santana. Então ele está querendo dizer que os parentes, familiares da esposa dele são escravos.
num momento desse, ao invés de ser um candidato que venha com mensagem Ou até a esposa, agregadora. né? Até a esposa dele, será que ela é escrava também, né? Pois é, então a gente não vai se calar, a gente não vai utilizar da mesma forma de querer revidar com humilhação. Isso eu não defendo, isso eu não farei, mas ao povo da Bahia, a minha homenagem pela luta diária. A gente luta diariamente, o povo negro, as mulheres, a comunidade LGBTQIA+, os indígenas, o povo que hoje sofre com algum grau de um portador que tem algum grau de deficiência, os autistas. Esse povo a gente precisa ajudar a ter as condições de direitos, que se trata de direitos. Nós precisamos fortalecer para que as pessoas com deficiências, os autistas, os negros, as mulheres, os idosos, as crianças possam ter direitos. Não estamos falando de alforria, é respeitar os direitos. Governador, vamos falar um pouquinho sobre saúde, né? Acompanhei no governo Rui Costa as policlínicas. Praticamente eu fui para quase todas as inaugurações acompanhando, né? Fazendo a cobertura jornalística. E os hospitais também, né? Acompanhei a evolução. E a gente ainda tem gargalos, infelizmente, né? Eu recebo muito aqui diariamente pedidos de regulação em algumas determinadas localidades e cidades aqui do interior da Bahia. A gente tem um lado, né? E aí eu até converso com as pessoas, que às vezes a pessoa chega desesperado para mim, poxa, é uma vida. Eu falei, não, a gente sabe disso, toda a vida ela tem que ser salva. E às vezes a gente esquece uma coisa, eu até me esqueço também, eu cobro, não é? Que ali é um caso onde teve o gargalo. Mas quantas milhões de pessoas ou milhares de pessoas estão naquele momento, né, sendo tratadas, sendo atendidas pelo Sistema Único de Saúde, pela saúde. Claro que quando vem um caso, a gente, né, repercute e cobra e quer que essa vida seja salva, porque toda a vida é importante. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a regulação. A gente ainda tem aí alguns gargalos, não é? A gente sabe que tem municípios, infelizmente, eu vejo isso aqui no dia a dia. Outro dia, um colega nosso de trabalho me pediu aqui, me consiga uma consulta para um oftalmologista. E eu corri atrás e tal. Aí quando a pessoa chegou, consultou o sistema do município de Salvador, rapaz, não tem como ter consulta de oftalmologista, porque é municipal e não tem nem data, nem previsão. Eu falei, mas peraí, o cara precisa de um oftalmologista. Então, daqui a pouco o cara fica cego e não consegue fazer uma consulta, às vezes não consegue fazer um exame. Isso, claro que eu sei que termina agravando, né, a questão da saúde e potencializa a rede para complexidade. Agora, como melhorar, governador, essa relação? Porque a gente sabe que tem muitos municípios que não cumprem a educação básica, a saúde básica, não faz a parte dele, e isso, claro, que vai refletir, não é? Bate também no hospital, porque às vezes o cara não precisava ir para o hospital, mas não teve assistência básica, ele vai bater no hospital. Mas aí a gente vai para essa regulação aqui. O que é que pode melhorar, o que é que pode ser feito para tentar diminuir isso? Almir, a saúde, como está desenhada para o seu funcionamento hoje, ela funciona como um corpo humano. O SUS, comparativamente, é um corpo humano. O que é o corpo humano? Você tem diversos organismos dentro do seu corpo. Mas se um deles falha, o corpo pode funcionar, mas funciona com debilidade. Tem parte do corpo que, se parar ou tiver dificuldade, o corpo para todo. Então, se mexe no coração, não tem como, o corpo para. Ou vai funcionar com muita debilidade. É assim o SUS. E nós temos, no conceito do SUS, uma parte que é responsabilidade do organismo chamado município. O município tem no SUS a responsabilidade de fazer a atenção básica. Então, um problema dentário é o município que cuida. Quem tem problema de açúcar no sangue, é o diabetes. Para poder fazer um acompanhamento do diabetes, é lá. Agora, veja o grau. Se você não cuidar do acompanhamento do diabetes, do açúcar no sangue, aquilo pode virar um problema tão grave que as pessoas poderão perder parte do corpo. Órgãos, membros, amputar dedos, pé, perna, braço, seja lá o que, naquele momento. Quando passa isso, já sai da atenção básica, já não é mais a prefeitura que vai cuidar, porque chegou um grau tão difícil que vai chegar naquele ponto. Quem tem problemas de sal, de pressão, é na atenção básica que acompanha e recomenda e faz os exames e orienta a medicação. Quem tem problema de pressão, se for lá no tempo certo, no local certo, ele vai fazer os exames,
ter orientação médica e ainda ter remédio gratuito. Sim. E que Pra eu quem- recebo muita reclamação que às vezes chega na farmácia popular lá do município e às vezes não tem. Para quem não tem o dinheiro, tem uma política, pessoal. Você vai estar aqui com o seu remédio e tem, às vezes, a farmácia popular que é gratuito, tem. Portanto, se não funcionar ali aquela parte básica, a segunda, que é a nossa, você pode até dar conta, mas não funciona. Vou dar outro exemplo para as pessoas compreenderem. Na educação também funciona assim. Se o município não fizer creche, eu não tive creche, eu sei o quanto prejudicou minha vida não ter tido a chance de uma creche. Eu não me alfabetizei na idade certa. Que idade certa é essa aí, Almir? 7 anos, pelo conceito da educação. A criança tem que saber a ler, escrever e fazer a operação. 7. Ora, se ele fizer com 8, com 9, nunca é tarde, até com 10. Mas houve uma perda de tempo, né? E foi meu caso. Eu perdi esse tempo. Meu filho entrou na universidade com 16, 17 anos. Eu entrei com 22. Então, eu entrei. Tenho superior, tenho. Mas eu perdi 5 anos de minha vida. Se eu tivesse entrado os 5 anos, eu ganharia com aquela formação. Então, poderia ter feito outra formação. A saúde é assim. Eu, enquanto governador do estado, só nesses 3 anos e meio, eu entreguei 15 novos hospitais. 15. Tá? Existem mais... Existe algum gargalo nesses hospitais? Porque esses hospitais eles são entregues à região, não é? Como é que funcionam esses hospitais hoje? Mas escute. Nós estamos falando de... Se você pegar o mapa da Bahia e olhar, você vai encontrar hospitais onde não existia antes de Wagner, antes de Rui. Nós estamos levando a saúde para perto das pessoas. Oeste, vou pegar Barreiras. Não vou nem pegar outros municípios, não. Barreiras não fazia tratamento de câncer. Não fazia. E o que é que acontecia? A pessoa ficava lá largada e morria. Ou tinha que atravessar a fronteira. Para Brasília. Ir para Brasília, Goiás, etc. Ou vir para Salvador. 800 quilômetros. Se eu pegar Buritirama, algum do município, vai para 1.000 indo, 2.000 quilômetros dentro de um carro. Uma pessoa vem tomar uma aplicação de radioterapia, de quimioterapia, fragilizado, sem condições de companhia aqui, sofre tudo aquilo que quem é do interior sofre. Agora não. O Hospital do Oeste está fazendo isso. Você chega lá em Teixeira de Freitas, o primeiro município, quem vem da divisa lá de Minas Gerais e Espírito Santo. Também a mesma distância, um pouco menos. Mas que se você pegar Nova Viçosa, Mucurijo, Curuçu, vai vir para Teixeira, anda mais 600, 700, 800. Agora não, já temos lá uma Unacom fazendo tratamento de câncer. Então, nós estamos levando os serviços. Pegue Paulo Afonso, está sendo construído um hospital. Pegue Serrinha, Cisal, está sendo feito um hospital. Aqui Alagoinhas foi entregue há pouco tempo, né? Entregamos a Alagoinhas. Né? Já nós entregaremos em Valença, no Baixo Sul. Entregaremos em Tapetinga, policlínica, maternidade, hospital. Paulo Afonso está sendo feito, Jacobina até o final do ano. E Feira de Santana, essa polêmica aí do... Mas deixa eu voltar aqui. Então, essa região toda está tendo hospital para a gente poder oferecer a alta complexidade. O Estado oferece os problemas de alto. O que é isso, Almir? Se você tiver um problema de câncer, é muito caro, fica caro para o município. Quem tem que tratar no sistema, a responsabilidade do Estado. Nós estamos abrindo, fazendo funcionar tratamento de câncer. Problema de coração, cardíaco, da mesma forma. Então, esses problemas mais graves e mais caros, o problema do ortopédico, desmentir um dedo, quebrou um dedo, o município faz. Mas se for algo mais grave... Uma cirurgia, né? Uma cirurgia, botar uma prótese, quem tem que fazer é o Estado. E nós temos esse serviço. Mas o que é que acontece, Almir? Você chega agora, se tiver muita gente aguardando, no Crédito Andrade, ou no Prado Valadares, que está em feira, Prado Valadares é em Jequié. Tem aqui uma fila de pessoas aguardando. Pegue lá a ficha, qual é a motivação. Aquela pessoa não era para estar no Hospital Prado Valadares. Não era para estar numa porta querendo arrumar alguma coisa no Roberto Santos. Já está numa UPA, né? Numa UBS, numa UPA, numa policlínica municipal. Como o município não oferece, ele vai ter que correr para algum lugar. Precisa se tratar, né? Então, a polêmica que você está dizendo é o seguinte: Feira de Santana, a gente padece disso. Feira de Santana é a maior cidade do interior da Bahia.
700 mil pessoas, estou arredondando os números. E o entroncamento ali gigante, né? Não é possível, Nordeste todo a passa por região inteira ali, Antônio Cardoso, Ipecaetá, Anguera, todo mundo ali precisava de ter, e tem quando é alta complexidade. Município pequeno nem sempre tem condição. A polêmica foi essa, mas não é uma polêmica partidária ou eleitoral, não é. Meu endereço hoje, você pegar onde é que você mora, minha casa, hoje ela é provisória em Ondina, porque é a casa do governador, mas o meu endereço fixo, quando acabar meu prazo, eu volto para minha casa. Minha casa hoje, meu endereço é Feira de Santana. Então eu sei o que é uma cidade daquela não ter um hospital municipal. E o que é que eu fiz? Prefeito, nas primeiras relações que eu tive com o prefeito de Feira de Santana, eu falei, bora fazer um hospital, você bota a sua marca e nos ajuda a deixar o hospital estadual fazer o seu trabalho. Esvazia, zera vaga, a gente cuida das pessoas, não tem tempo de demora. Como é que está o andamento disso? Eu ofereci, ó, se os terrenos que eu tenho do Estado, meu não, do Estado, serve para o senhor construir, terreno está aqui. Tá? Porque na chegada de Feira de Santana, tem terreno que é do Estado. Ele cedo. Dinheiro, quanto custa? Eu me ofereço a botar um pedaço, uma parte, como estão fazendo lá. O primeiro hospital do câncer do interior da Bahia está sendo em Feira de Santana. Em parceria com empresários, com os vereadores, com deputados, nós estamos fazendo lá, no Dom Pedro. Então, o que eu estou querendo dizer, Almir, e eu ofereci a Vitória da Conquista, que é a oposição, eu ofereci, eu topo. Repito aqui, a prefeita Sheila, de poder fazer um hospital municipal. Eu ofereci a Jequié. Jequié não tem. Isso é tratar a coisa como gestão pública, né? Claro, separando os partidos. Isso é importante. A minha vida de infância e adolescente foi em Jequié. Jequié está entre as 10 cidades, pegando as 10 maiores e de importância econômica, etc. Jequié não tem hospital. E o ex-prefeito abre a boca para questionar a regulação, se ele não fez o dever de casa. O bom da gente criticar da oposição é quando a gente faz as coisas nossas. Então, o ex-prefeito de Salvador, o prefeito não fez o dever de casa. Olhe, pegue aqui um bairro grande, pegue o subúrbio. Cajazeiras. Pegue Cajazeiras. É uma cidade, né? Estou pedindo aqui a você, pensa assim, veja quantas UBSs e UPAs e o Hospital Municipal. Porque Cajazeira é uma cidade dentro de Salvador de novo. Sim. Deve ser do tamanho ou perto de Feira de Santana. Cajazeira, eu calculo que hoje deve ter lá 300 a 400 pessoas. Tem mais, tem muito mais. Se pegar as Cajazeiras todas, tem mais. Então, são 3 milhões de Salvador, o que eu estou colocando aqui é o pouco, seguinte, esse tema eu tenho enfrentado com seriedade. Temos enfrentado com responsabilidade. A gente não pode brincar com a saúde do povo. Eu não tenho brincado, porque de onde eu vim, eu não tive posto médico, eu sei o que é isso. A dificuldade. Então, meus dias todos neste governo é para poder encontrar saídas, para poder encurtar a distância das pessoas, de não precisar andar 1000 quilômetros, e de principalmente encurtar ou zerar ali o tempo de espera. Eu tenho lutado para isso e vou lutar para isso. Garantir que as pessoas que precisarem da atenção complexa, das dificuldades maiores, porque a atenção básica, eu estou dizendo isso, mas quero chamar a atenção aqui, porque às vezes eles fazem corte da minha palavra. Eu não estou aqui atirando pedra em prefeito, pelo contrário. Eu estou colocando a mão estendida para a gente poder fazer o sistema do corpo. Está analisando a situação da dificuldade, não, eu estou oferecendo condições. Ó. Se o município não fizer, cai na conta do Estado. Todos os municípios que não fazem o seu dever de casa com atenção básica, aquela pessoa que precisa trabalhar, uma coisa é botar dentro da ambulância e correr para ver um AVC. Aí tem que ser o Estado. Tem que ser o Estado. E o município tem que ser parceiro. Os prefeitos todos da Bahia e prefeitas sabem que eu não largo a mão deles e delas, seja de qualquer partido. O que eu estou olhando é a saúde do povo. Governador, eu sei que o senhor está com a agenda aí, né, com outros compromissos, mas sabe que tem sua convenção. Não é? Isso mesmo. Tem uma convenção que vai acontecer no Parque Exposições. Qual a expectativa aí de apoiadores? Como é que vai ser esse evento aí? Vem 200 prefeitos aí, ou mais? Olha, vai ser sábado. Estão chamando para chegar às 7h30, 8 horas, para a gente poder organizar, tem credenciamento. Nós vamos ter a presença da chapa completa, de deputados estaduais, federais, senadores, eu, Geraldinho, mas vai ter a presença do presidente Lula. O Lula vai estar presente. Nós vamos ali começar por volta de 10, 10h30, vamos aguardar aí o povo chegar todo. E a expectativa nossa é de botar mais de 20, 30 mil pessoas. É a expectativa. Tomara que venha mais. Ontem, dialogando com os prefeitos, para que eles possam trazer os vereadores, que também são importantes, a liderança, os movimentos estarão presentes, os empresários.
Nós estamos saindo de um processo de escuta das chamadas plenárias do Programa de Governo Participativo, PGP. Fechamos o ciclo em Santo Antônio de Jesus domingo. Agora é a convenção no dia 1º. No dia 2, Almir, eu vou a São Paulo, com fé em Deus, para ver a convenção do presidente Lula. E no dia 16 é o prazo eleitoral. Desejar aí muito sucesso e trabalho ao TRE para conduzir um processo lícito, honesto, como a gente sempre conhece o TSE e o TRE, a responsabilidade de referência nas eleições no Brasil, e espero que a gente possa ter uma participação efetiva e qualitativa. É uma grande festa, a festa da democracia, com a presença de Wagner, de Rui, de J. Alencar, de Liz, do Avante, do MDB, do PV, dos partidos, do PDT, dos partidos que estão ali colado conosco. Será a Convenção da Vitória, no Parque de Exposições, sábado, dia 1º, a partir das 9 horas. Governador, eu não posso encerrar essa entrevista aqui sem falar em educação. Tá? Foi um ponto que a gente não tratou aqui, mas eu vi o senhor numa entrevista há poucos dias falar que já são quase ou cerca de 700 escolas 740. De tempo integral. Essas escolas já estão todas funcionando. Eu fui da piloto, né? Uma das primeiras, foi entregue em Feira de Santana, né? E me impressionei com a estrutura. Uma estrutura que eu não tive, né? Fui estudante de escola pública e a gente chegava na sala de aula, a cadeira estava lá quebrada. Verdade. Não é? No ar-condicionado não tinha, nem tinha nem ventilador. Então, era uma dificuldade para o aluno e motivar o aluno a ir para a sala de aula. E vi aquela estrutura, falei, espero que as pessoas estejam aproveitando isso, que a qualidade de ensino, né? Porque ali até motiva o professor de ir para a sala de aula. Eu acho que é outro ambiente que oportuniza o jovem. Né? Eu acho que quando ele chega ali, diz assim, pô, já tem uma escola que tem biblioteca, tem laboratório aqui, com computador, tem quadra coberta, campo de futebol, piscina. Então eu me impressionei realmente com aquela estrutura. Tem escolas particulares que não tem aquilo. Mas não é só a estrutura, não. A estrutura é realmente singular, pelo que você falou, mas temos também programas bons dentro. Nós temos professores bem remunerados, recebendo acima do piso, cumprimos a lei um pouco mais, motivados para isso. Crentes que podem animar o sonho da juventude em ter um diploma, um certificado, ter aprendido as coisas na escola. Mas eu quero só destacar uma coisa. Nós temos 1.030, 1.100 escolas na Bahia, mais 555 anexos. Então são 1.600 prédios. Nós vamos arrumar todas elas ou fazer novos, com fé em Deus, para que a Bahia tenha uma rede de prédios, de escolas de qualidade. E dentro, programas bons. Nós temos um programa, por exemplo, de alimentação escolar, de qualidade, comida de verdade, alimentação de verdade. Nós temos um programa de bolsa para que os estudantes mais pobres que estão no Bolsa Família possam receber também mais uma ajuda para não desistir da escola. Nós não abrimos mão disso. Mas eu encerro dizendo, Almir, que existe um programa, que é isso que você disse, dessas 1.100, 740 oferecem escola de tempo integral. O que é isso aí, governador? Eu dou um exemplo concreto. O filho de um pai ou de uma mãe, de um casal, que tem dinheiro, não precisa ser muito, mas quem tem mais dinheiro garantia isso. Quem tinha menos, pagava ali um reforço ou uma banca. Nós havia muitas escolas dizendo, dá-se banca, dá-se reforço. Sabe por quê? Aquele reforço, o estudante chegava na escola de manhã, almoçava, ocupava o dia dele. Ia para uma banca, às vezes o professor ia na casa dele da banca, pagar a banca. 2, 3 horas de banca. Isso que nós estamos fazendo, nós fazendo isso agora na escola. O menino não precisa mais voltar para casa. Ele vem de manhã, toma um café, tem aula, almoça na escola e de tarde ele vai fazer a chamada banca ou reforço da aprendizagem. E depois que termina aquele reforço, ele pode fazer uma prática de esporte, de cultura, de ciência, de educação profissional. Isso é o tempo integral. Ele ficar mais tempo na escola, aprender mais, conviver mais, ter saúde e ter uma cabeça boa de esporte, de cultura, de lazer, etc. E, acima de tudo, ele ficar protegido dos maus convites para o crime, para as drogas, porque ele na escola está protegido. E assim nós estamos fazendo. E minha meta é fazer com que, com fé em Deus, no segundo mandato, a gente possa ter todas as escolas da rede estadual oferecendo o tempo integral, e vou pegar na mão dos prefeitos e prefeitas para que os municípios também
tenham condições de oferecer escola de tempo integral na rede municipal. Governador, para encerrar aqui, agora é para encerrar, viu? Tá. Desculpe. Segurança pública, que a gente não abordou, eu tenho que abordar. Não é? Claro, claro. No seu governo, se eu não me engano, foram 11 mil novos policiais. Não é? Isso. 11 policiais foram contratados. A gente tem, claro, que índices que a gente se cobra até como sociedade que precisam melhorar. Não é? Que precisam melhorar. Eu vi uma declaração de especialistas de segurança elogiando muito Marcelo Werner, falando que ele é um secretário que investiu muito na inteligência e na Polícia Civil, que é o quê? Investigar os crimes e até que anteceder para que aconteçam os crimes. E, inclusive, evitar confrontos com facções, com criminosos, através da inteligência. Vi muitos especialistas falando sobre isso, debatendo muito sobre isso. E queria a sua opinião, onde é que a gente vai ter assim, índices melhores da segurança? A gente teve reduções de mortes violentas, teve alguns dados importantes, alguns avanços. Agora, e vi um comentário também, que eu viajo muito, viajo para Rio, para São Paulo, e que eles fizeram o seguinte, eles falaram assim, olha, aqui no Rio, todo governador sai do palácio, né, Guanabara, e vai para a cadeia. Né? E eles comentando que eles achavam inadmissível que a Bahia fosse mais violenta que o Rio. E eu concordo, que eu vou para o Rio, eu saio do hotel, a mulher diz, você está com corrente, alguma coisa, tire, porque senão você vai ser assaltado e ser roubado. Eu ando no centro de Salvador com certa tranquilidade. Sou muito sincero, verdadeiro. E ando mesmo. Não é? No centro do Rio eu não posso andar. No centro de São Paulo eu não posso andar. Se eu estiver no carro de São Paulo, o cara joga uma pedra, quebra e leva meu celular. Eu não tenho essa sensação ainda na Bahia, sou sincero. Temos problemas? Temos, enxergo a realidade. Não é? Mas queria saber do governador o que é que ele pensa. Almir, antes de qualquer indicador, de qualquer número tratado, eu falo como pai de família, eu tenho um filho. Eu sou um homem religioso, repito, e eu sou um cidadão que eu gosto de fazer minhas coisas com a liberdade que você está dizendo, que quer caminhar nas ruas, poder cortar meu cabelo na barroquinha como faço, poder ir no restaurante com a família, sentar à vontade. Essa é a vontade nossa. Então, enquanto um cidadão e pai de família, eu também me coloco na condição para poder ter o sentimento da sociedade. E nós fizemos muito. Posso dizer novamente, começamos com Wagner, nós lembramos como é que eram as viaturas, como é que eram as delegacias. Wagner começou, em 8 anos melhorou muito, Rui chegou, continuou fazendo, e agora em 3 anos e meio, eu já entreguei 6 mil, um pouco mais de 6 mil viaturas novas, renovando a patrulha toda, a frota, garantindo, porque nós também entregamos carros blindados para a garantia do profissional ter a sua proteção de vida. Eu me lembro das histórias que os policiais contam que não existia coletes de proteção para todos os profissionais. Quando ia ser a troca do horário, o que ia para a rua tinha que esperar o cara chegar com um colete. Colete é de uso pessoal, porque o suor daquela pessoa, o tamanho daquela pessoa é próprio dele. A arma, também esperava a arma, porque não tinha arma suficiente para que cada um tivesse a sua arma. A qualidade da arma, às vezes, era inferior ao do criminoso. Então, nós visitamos esse tema e estamos melhorando com muita força. Você falou em Marcelo Werner, com a equipe nossa de comandante da polícia, de comando da Polícia Civil, Militar, bombeiros, da própria Polícia Penal, da Polícia da Inteligência nossa, DPT, e tudo isso diariamente. Operações, você deve estar acompanhando aqui, todos os dias tem operações. Estou aqui no grupo da Polícia Civil, que não para de chegar aqui para mim. A gente aprende drogas, a gente fecha laboratórios, a gente aprende armas ilegais, prende criminosos, e está asfixiando o crime organizado para o financiamento esgotar a força deles. A regra minha é a mesma. Nós temos que respeitar o Estado, a força do Estado, com toda a responsabilidade ética, mas é preciso que a gente possa colocar muito claro, o lugar de bandido é na prisão, para a justiça julgá-lo, ele pagar a pena, dura do que eu sinto falta do Congresso brasileiro, governador, de tipificar crimes assim hediondos, né? Crimes quando se tiram a vida de alguém com mais dureza, porque eu acho que isso facilitaria também a segurança nos estados. Se alguém sabe que tirou a vida de outra pessoa, ele vai ter uma pena pesada,
ele vai pensar duas vezes e tirar. Então, tem a mais gente vai jovens. ajudar a diminuir a violência. Eu sempre falo aqui, olha, se o Brasil tiver penas mais duras para criminosos, a gente vai diminuir a violência. Nós temos conversado muito com o governo federal, com o presidente Lula, na esperança, na expectativa que ele crie um ministério específico para isso, o Ministério da Segurança Pública, para a partir dali a gente poder fazer um cerco maior nas fronteiras. Olha, a Bahia não produz armas e as armas chegam. O Brasil, a Bahia não tem produção de drogas, tem laboratórios, etc., que estão sendo fechados, mas não é o produtor grande de drogas. Então nós temos que cercar a fronteira. As fronteiras têm que ser protegidas, os presídios têm que ser, nós temos que ter presídios de força máxima para evitar qualquer tipo de comando lá de dentro para fora do presídio. Então, Almir, eu tenho feito esforço, mas eu sei, como cidadão e como governador, que nós temos que fazer muito. Nós vamos fazer muito e eu tenho muita esperança. Os indicadores mostram que nós estamos construindo um ambiente de paz. A Bahia é um estado de paz, é um estado acolhedor. Nós não podemos ver alguém se utilizando da segurança pública para poder querer ficar em pedestal. Temos que fazer a crítica, exigir postura, mas não partidarizar um tema tão sensível que mexe com a vida da gente. Ok. Governador, quero agradecer a sua participação aqui no nosso Acorda para a Vida. Durante esse período eleitoral a gente vai se ver ainda, né? Faz Deus. Tem entrevistas aí com os candidatos ao governo do estado, né? Boa sorte, né? Muito obrigado. Viu? E sábado estarei também fazendo a cobertura lá da convenção de vocês. Tá. Muito obrigado, Almir, a você, ao Armando, a toda a equipe da técnica, em nome do padre Danilo, abraçar toda a direção da rádio, parabenizar os serviços. Vocês são porta-vozes de notícias, vocês são porta-vozes de tranquilidade no espírito de quem ouve. E com seriedade é verdade, viu, governador? É Aqui não tem fake news, não, viu? Muito bem, e eu espero que a gente possa ter o papel do rádio na Bahia, no Brasil, da comunicação, dos blogs, com essa responsabilidade, com a verdade e com o espírito das pessoas. As pessoas ligam o rádio com a intenção de ter notícias, de ouvir uma boa música, mas também, muitas vezes, de uma oportunidade de emprego, de resolver um problema, mas também de acalmar o espírito. Eu sei que a Rádio Excelsior, o programa tem de você, no caso também. Que acorda para a vida, possa ter sucesso. Deus abençoe você, Romir. Muito obrigado pela chance. Obrigado, governador. Um abraço, viu? Bom, vamos encerrando aqui o nosso Acorda para a Vida. Vamos sair da rede aqui, né? Bom. Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Nasceu na fé, primeira do Brasil, na Bahia, terra de devoção, sob o olhar do Senhor do Bom Fim, uma voz que abraça o coração da primaz da fé do Brasil, vai levando luz pelo ar, todo dia em sua companhia, pra sua casa iluminar. Excelsior, Excelsior, 106,7 no ar. Excelsior, Excelsior, amiga de fé pra te acompanhar. Tradição que se renova na esperança de anunciar. Excelsior, Excelsior, 106,7 no ar. Excelsior, Excelsior, 106,7 no ar. Excelsior, Excelsior, amiga de fé pra te acompanhar. Rádio Excelsior, a rádio da família. Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7. Nasceu na fé, primeira do Brasil, na Bahia, terra de devoção, sob o olhar do Senhor do Bom Fim, uma voz que abraça o coração da primaz da fé do Brasil, vai levando luz pelo ar, todo dia em sua companhia, pra sua casa iluminar. Excelsior, Excelsior, 106,7 no ar. Excelsior, Excelsior, amiga de
coração que se renova na esperança de anunciar. Excelsior, Excelsior, 106,7 no ar. Excelsior, Excelsior, 106,7 no ar. Excelsior, Excelsior, amiga de fé pra te acompanhar. Rádio Excelsior, a rádio da família. Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7. A informação em primeiro lugar. Acorda, acorda pra vida.